Bom dia. Muito obrigado, Okuda Sensei, pela prática de hoje. Eu gostaria de falar hoje, né, a respeito do ego. Né? O que é o ego? O ego, ele é aquela coisa que nos dá a sensação de que nós somos separados de todo o resto, de que nós somos diferentes, que nós somos especiais, né, que nós somos mais importantes, e é aquilo que faz com que a gente imagine que as coisas são minhas, né, que eu tenho o poder. Então, o ego, na verdade, ele é um tipo de ilusão, né, que a gente cria na nossa cabeça, né? E tem coisas que a gente faz que acabam reforçando esse ego, né, que deixam esse ego mais forte, deixam esse ego mais sólido, né? E é muito difícil a gente conseguir quebrar isso muitas vezes, né? Então, na verdade, é normal, né, que as pessoas se sintam assim, importantes, especiais, diferentes, né? É normal, mas não quer dizer que é o bom, né? Na verdade, isso não é o bom, porque isso é o que traz sofrimentos, né? É o que nos mantém presos dentro desse ciclo de samsara, de renascimentos e mortes, né? Porque as pessoas elas não conseguem observar direito isso, né? Não conseguem saber corretamente a relação dela com o meio ambiente, a relação dela com a sociedade, né? E aí ela acaba criando esse tipo de sofrimento. Mas o budismo ensina uma forma de a gente quebrar com esse ego, ou a gente pelo menos enfraquecer esse ego. Então, hoje eu queria falar pelo menos 3 vantagens de a gente enfraquecer o ego, né? A primeira vantagem é que a gente aprende a ter gratidão, né? Quando a gente tem um ego muito inflado, quando a gente tem um ego muito forte, a gente não sente gratidão pelas coisas. Então, às vezes, a gente recebe alguma coisa, a gente tem oportunidades, as pessoas aparecem nas nossas vidas, fazem coisas para nós, e nós simplesmente achamos que isso não é nada além da obrigação da pessoa, né? Que a pessoa não está fazendo nada além do que ela já deveria fazer, né? Que eu sou importante, então, né, as pessoas que têm que vir e me servir, né? Eu posso, assim, só esperar, sentar e esperar as situações acontecerem, e quando elas acontecerem, né, tá tudo bem, eu não preciso ter gratidão, porque as pessoas têm que fazer isso por mim mesmo, né? Então, quando a gente quebra o ego, quando a gente consegue enfraquecer o ego, a gente aprende a ter gratidão pelas pessoas, né? Então, se as pessoas elas estão fazendo alguma coisa para a gente, elas estão se esforçando, elas estão abrindo mão do seu tempo, elas estão abrindo mão, às vezes, do seu dinheiro, ou, enfim, de tanta coisa, né? E não só as pessoas, mas a natureza e todas as coisas ao nosso redor. Cada coisa que a gente faz, a gente precisa ter gratidão, né? E isso a gente consegue, a partir do momento que a gente consegue quebrar um pouco o nosso ego. O segundo benefício, né, é a gente aprender a ter respeito pelas outras pessoas, né? Então, muitas vezes, a gente olha para as pessoas de cima para baixo, né? Por quê? Né? Essa pessoa ela é inferior do que eu, ou ela é mais nova, ou ela é mais pobre, ou ela é menos educada, né? Não importa, a gente sempre vai achar alguma coisa. A gente sempre vai olhar para alguma coisa e dizer, essa pessoa é inferior, né? Então, eu não preciso respeitar ela, não preciso dar bola para ela, né? Ela não merece a minha atenção, né? Às vezes acontece também o contrário, né? Aquela falsa modéstia. Uma pessoa é tão boa que você olha para ela e fala, mas ela é boa, mas ela é feia, né? Então eu sou mais bonito do que ela, né? Ou essa pessoa é rica, mas ela, enfim, não sei, ela tem algum problema. Daí você fala, eu não tenho esse problema, eu sou melhor do que ela. Então você não respeita a pessoa, né? Você não respeita a posição dela, né? Você se acha superior, você se acha mais importante, você acha que você não precisa conversar com ela, você não precisa respeitar, né? Não precisa ter carinho, não precisa ter educação. Então, quando a gente quebra o ego, quando a gente quebra a gente enfraquece esse ego que existe dentro de nós, a gente passa então a ver essas pessoas como iguais, né? A gente passa a respeitar elas, a gente passa a dar mais atenção, a dar mais carinho, né? A dar mais importância para elas,
Então, a gente reduz a nossa importância, a gente aumenta a importância das outras pessoas, né? Então, a gente desenvolve respeito. E, por fim, né, o terceiro benefício é a gente ter compaixão pelas pessoas, né? A gente enxergar alguém sofrendo, a gente conseguir identificar os problemas das pessoas e tentar fazer alguma coisa para ajudar, né? Então, às vezes, a gente enxerga todos esses problemas das pessoas, que a gente aponta o dedo, a gente fala, fulano é isso, fulano é aquilo, a gente aponta o dedo e fala assim mesmo, né? Mas quando a gente desenvolve compaixão pelas pessoas, a gente fala, não, a pessoa ela tem esse problema, mas eu posso ajudar ela, né? Porque ela merece meu respeito, ela merece minha atenção, eu sou grato pela existência dela, então eu vou fazer alguma coisa para ela, para ajudar ela, né? Nichiren Shonin, ele falava assim, né? Ele falava que porque todos os seres existem, ele consegue cumprir o voto de salvar todos os seres, né? Os 4 grandes votos que nós fazemos, né? Então, temos que ter gratidão e desenvolver essa compaixão pelas pessoas, né? De ajudar as pessoas, de remover o sofrimento delas, né? Então, esses são 3 benefícios que a gente encontra a partir do momento que a gente quebra o nosso ego, diminui, enfraquece o nosso ego. Tem uma frase do karatê, né, que é bem famosa, que diz o seguinte: se o teu adversário é mais forte que você, né, por que você vai brigar com ele? Se o teu adversário é mais fraco do que você, né, por que você vai brigar com ele? Né, se o teu adversário é igual a você, né, por que você vai brigar com ele, então? Então, é esse tipo de compreensão que a gente precisa ter, entender, né, em relação às pessoas. Somos iguais, somos todos iguais. Como que a gente faz para perceber isso? Como é que a gente faz para realizar isso? Né? A gente realiza isso entrando na terra pura do Buda eterno, né, enxergando todas as pessoas como Buda, todas as coisas ao nosso redor como manifestações de iluminação. E a gente faz isso através da recitação do Daimoku, né? Quando a gente recita o Daimoku, a gente entra nessa terra pura. A gente está se conectando com o Buda eterno. E aí a gente está amadurecendo essa visão, né, de que tudo à nossa volta é Buda também, né? Que o Buda eterno ele está presente nos ensinando, né? E às vezes ele está nos ensinando através dessas pessoas que a gente não gosta ou dessas situações que a gente acha ruim, né? Mas quando a gente desenvolve a maturidade, quando a gente consegue concentrar a nossa mente, criar receptividade, conexão com a terra pura do Buda eterno, que é aqui e agora, a gente consegue então diminuir o nosso ego, né? Quebrar o nosso ego e receber pelo menos esses 3 benefícios. Então, isso é benefício da prática budista, né? Não é carro, não é namorada, não é emprego, né? Ter gratidão, respeito e compaixão, sim, isso sim, a gente pode dizer que são benefícios da prática. Bom, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Para encerrar, eu queria recitar o Daimoku 3 vezes. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado. Tenham todos uma boa sexta-feira.